Velo Clube Corinthians, né? O clássico paulista, ou seja, dando oportunidade, né, para os times do interior, aonde o jogo será então no domingo, então às 20h30 da noite em Rio Claro, né? Onde o Corinthians busca uma reabilitação, sim, no Campeonato Paulista, porque ele não tá muito bem não, galera. Então, obviamente, ele precisa do resultado. Sim, ele precisa também colocar os reservas para jogar, para poder dar um descanso aos titulares, né? Se o maluco, né, o Dorival Júnior, colocar 100% dos titulares, que eu quero ganhar o jogo, porque o jornalista hater A ou B, porque o jogador ganha 500 mil, tem que jogar quarto domingo, e não dá oportunidade para os reservas, né, jogar até estourar. Obviamente, né, você vai, né, arrebentar o time, né, obviamente contra a grande decisão, sim, do Flamengo, não tem como esconder a questão mesmo, né, da parte da ansiedade. O Corinthians no próximo jogo vai enfrentar o Bahia, né, na estreia do campeonato já brasileiro. Desde já deixa o seu like, inscreva-se no canal, né, compartilhe o vídeo, né, para que possamos então espalhar mais informações mais coerentes dentro do futebol. Adiantando o caso, né, diretamente, que é da negociação com o Alisson, um jogador de volante, que seria uma espécie de um xerifão lá por Dorival Júnior, né? Ele então não poderá então atuar no Paulistão. Por quê? Porque o regulamento da Federação Paulista de Futebol não permite, né, que um jogador saia de um clube já registrado aí na competição, vai atuar pelo outro clube. Ou seja, ele só poderá jogar pelo Corinthians diretamente apenas, né, na Copa do Brasil, Brasileiro, né, e também na Libertadores. Com isso, o Corinthians ganha um reforço, exceto, né, se pagar a cláusula anti-calote, né? Ou seja, o Corinthians precisa pagar o jogador para poder liberar o jogador, porque tem uma cláusula assim de trava, porque nós tivemos muitos presidentes no Corinthians, né, que fazia contrato com o jogador, né, prometendo mundos e fundos com eles, aproveitava com o jogador, né, e aí só omitia a nota fiscal que ia pagar, mas não pagava nada. Obviamente, aí vocês já sabem que, né, o verdadeiro calote, né, é o parte daquele quem promete pagar. Dentro da classificação, o Corinthians hoje ocupa então a 7ª colocação do Campeonato Paulista. Sim, né, de 4 jogos ele teve apenas uma vitória, 2 empates, uma derrota, e aí ele vai pegar então o Velo Clube, que praticamente aí tá aí na mesma situação, né, parte de, né, você vê de questão de jogos. O Velo Clube ele tem 4 pontos e o Corinthians tem 5 pontos, né? Então não tem uma diferença nenhuma de um time para o outro. Nós temos aí apenas a classificação dos 8 colocados, né? Não basta se classificar em 8º, porque aí o time, né, faz com que não seja grandioso dessa forma. Mesmo assim, o Dorival precisa colocar, né, ou seja, um time aí misto, né, com praticamente quase 99% reserva. E contra o Bahia, né, aí ele vai ter que colocar o time misto, né, para não machucar os titulares. E sim, aí já contra o Flamengo, aí ele vai ter que precisar colocar força máxima, e Memphis Depay precisa voltar o quanto antes, ou seja, ele precisa voltar pelo menos no mínimo, né, contra o Bahia, né, porque aí ele já venha com uma disposição melhor. Se jogar amanhã entrando no segundo tempo, nem que for 10 minutos, 5 minutos, tá bom, maravilha, né, aí já consegue já pegar um ritmo de bola já um pouco melhor, porque o jogador que ganha milhões, né, ele tem que jogar igual o jogador que ganha milhões. Assim como nós temos, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é mais velho que o Memphis Depay e se cuida mais que o Memphis Depay. Obviamente são posições diferentes, e aí você tem, né, o jogador, né, Cristiano Ronaldo fazendo o que ele faz hoje em dia. Então a escalação realmente, o que daria para colocar um time em 99%, né, reserva, né, você colocaria então Felipe Longo, ou seja, não dá nenhuma possibilidade de contusão para Hugo Souza. Colocaria então Gabriel Paulista para pegar mais ritmo, João Pedro, Joca, né? Testaria o lateral esquerdo da base, Vinícius Gomes, porque o lateral Hugo Farias não sabe cruzar na área. Aí vem aquela pergunta, né? Você já viu jogador de profissional lateral, né, não saber cruzar na área? Então, né, isso nós temos um caso aí chamado Hugo Farias, que foi contratado, né, 300 milhões de reais, mercado nacional, né, de multa,
e 100 milhões de euros mercado internacional. Esses são os malucos, né, que contratam o jogador que não sabe cruzar a bola na área, não sabe fazer, ou seja, nenhum acompanhamento do atacante ou do ponta nas costas dele, e aí, obviamente, o cara ganha rios de dinheiro, e o menino que tá na base sabe cruzar a bola na área, que vergonha. Aí nós temos o contratado, o Pedro Milans, né, que já foi feito então a inscrição no Paulista, precisa vir então colocar ele para jogar, para testar o jogador, né, o lateral Jacaré pode ser começar jogando ou entrar no segundo tempo para poder dar ou seja, dar um ar mais tranquilo para o Mateuzinho, para poder ele vir mais recuperado, podendo jogar meio tempo ali contra o Bahia, por exemplo, dando ritmo mais de jogo. Você pode colocar então o Matheus Pereira, né, junto com o André tá jogando bem, né, ou seja, é um volante que ele consegue, né, partir para cima, ou seja, ele consegue, né, ter um avanço, consegue voltar para jogar bola. Então é um jogador sim de potencial grande, né, de seleção brasileira. Podemos colocar também começando o jogo para dar mais ritmo de jogo, sim, o Rodrigo Garro, né, ele tá voltando, ele precisa pegar mais ritmo de jogo, precisa colocar ele para jogar, né, você pode colocar uma estreia então de Gui Amorim, então é um meio ofensivo, menino da base, ou até mesmo colocar então o Dieguinho, né, na parte, né, aqui pela direita, vindo cruzando aqui, que ele jogou sim bem, né, você colocando os outros meninos da base, como por exemplo o Kaique, né, colocando um descanso diretamente para o Iroberto, que o Iroberto não precisa colocar ele todo o jogo para poder forçar o jogador machucar, né, porque isso aí é burrice que se chama no futebol, e trazendo de volta, né, Guinegão, para poder então voltar a fazer gols, pegar mais confiança, né, você podendo então ter a possibilidade de fazer uma venda milionária pelo Corinthians, fazendo um empréstimo, por exemplo, à Europa, né, o Corinthians hoje ele não pensa no jogador, ele pensa diretamente no ego, pensa no poder, que você pode sim emprestar o menino por empréstimo, para um time sim europeu, né, você ficar tentando emprestar, nada contra time do interior de São Paulo, você emprestar um time pro interior de São Paulo, obviamente você pode ofuscar o jogador, né, ele não vai se sentir tão assim valorizado, exceto quando tem a promessa assim absoluta do empréstimo, que seria, né, para ser titular no time. Então desde já inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Então nós teremos sim então uma possibilidade, né, de o Dorival ter um pouco mais de consciência na cabeça, né, e aí colocar a formação de 4-4-2, ou você colocar na formação 4-3-1-2, já que os resultados assim do Velo Clube não são os resultados assim um pouco ruins do que o Corinthians, porque nós temos o Corinthians, né, que nos últimos 4 jogos ele teve uma vitória, uma derrota, depois ele teve 2 empates, né, ou seja, um contra o São Paulo, um contra o Santos, né, que o juiz deu uma forcinha, um erro horroroso dele totalmente. E aí nós temos o Velo Clube, que veio ao contrário, ou seja, ele vem de um empate, uma vitória, e das últimos 2 jogos que ele teve veio de 2 derrotas, ou seja, 2 empates de um clássico e 2 derrotas, obviamente pesa mais pro Velo Clube na pressão. E aí nós temos então a possibilidade da oportunidade do Corinthians ganhar, né, ou seja, ele sai de 5 pontos para ir para 8 pontos com um time aí misto, né, e aí você podendo assim no segundo tempo colocar os titulares como Memphis Depay, né, você colocar um tiquinho para colocar o Iroberto, você testar também Pedro Raul, né, porque, ou seja, contra o Santos nós tivemos então o Iroberto se sacrificando durante o jogo inteiro, não sei qual o pensamento do Dorival Júnior, né, de forçar o jogador para poder estourar o jogador e aí perder o jogador e ficar se lamentando, que eu quero reforço, e obviamente o Corinthians não tem dinheiro para isso, né, técnico que fica pedindo reforço toda hora é basicamente um técnico incompetente que não sabe, né, produzir um time de futebol e ganhar um título. E nós tivemos um caso recente, né, como o Ramon Dias, né, pegando um time que estava fugindo do rebaixamento em 2024, terminou o campeonato em 7º colocado e aí chegou no Paulistão e ganhou, né? Aí como ele não tinha um time assim com mais olhar para a base, obviamente que a Gaviões da Fiel, né, pedia a cabeça do treinador, e como ou seja, o Pinóquio, réu da justiça, era assim grudadinho com a torcida para poder acalmar a torcidinha, né? Aí, né, demitiu o técnico para poder, né, o Dorival terminar o Campeonato Paulista em 13º, já que Ramon Dias ele saiu, né, em 12º, e aí nós temos então um que foi demitido em 12º e o outro que terminou o campeonato em 13º.